Olá, queridos, queridas, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Luciano e quero trazer uma palavra ao seu coração em um versículo muito conhecido. Eu estou me referindo ao segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Deus faz uma promessa acrescentada de uma condicional, e quero ler antes de fazer a nossa reflexão, as nossas ponderações nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Nós sabemos que este versículo está inserido em um contexto maior. Quando Salomão consagrou o templo que havia construído a Deus, ele faz uma oração muito profunda, pedindo que Deus ouvisse as orações que haviam sido feitas naquele lugar, principalmente aquela oração de consagração. Depois, então, ele se coloca de joelhos, ergue suas mãos, mostrando as suas necessidades, vulnerabilidades perante Deus, perante a multidão. E depois dessa consagração, diz que o templo foi invadido pela presença de Deus. Uma coluna de fogo cai sobre os sacrifícios e Deus recebe, Deus se faz presente, entra no templo, ao ponto dos sacerdotes não conseguirem entrar no templo, porque a Shekinah, que é a palavra hebraica para a glória de Deus, não permitia que eles entrassem. A glória de Deus estava ali para ouvir e receber a oração e a adoração do povo. E depois de celebrar uma grande festa, 14 dias de festa na presença de Deus, gente vindo de toda a parte de Israel e também do mundo para receber aquele templo construído em homenagem e dedicado a Deus. Depois que o povo vai embora, Deus apresenta-se, Deus aparece a Salomão nos aposentos reais. Deus poderia ter falado no momento em que Salomão faz aquela oração. Deus poderia ter falado no momento em que a glória entrou no templo. Deus poderia ter falado em um dos dias das festas que foram celebradas pela glória de Deus e pela consagração do templo a Deus. Mas Deus resolve conversar com Salomão na intimidade, no silêncio, um momento em que não tem ninguém para ver, só ele, Salomão e Deus, um momento de encontro pessoal, íntimo. Como é importante ter isso em mente. Às vezes você quer que Deus te fale em público, por um profeta, pela palavra, pelo pastor, no momento da reunião, no culto, e Deus quer falar com você no quarto, na sua intimidade. Como Jesus orientou: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e teu Pai que está em secreto se revelará a você. Deus quer esse momento de intimidade. E Deus escolhe esse momento para falar com Salomão. Me diz algo que é impactante: ouvir a tua oração. Aquilo que a gente mais deseja é que Deus ouça a nossa oração. Principalmente quando a gente sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É verdade que tem alguns pedidos que a gente faz que estão fora do plano de Deus, e Deus não vai responder. Mas quando a gente pede aquilo que está no coração de Deus, Deus ouve a nossa oração. E Deus faz um compromisso com Salomão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, é o começo do compromisso de Deus. Se Deus abre com uma condicional,
Porque numa relação de aliança, não é apenas uma parte que faz, as duas partes assumem compromisso. É bem verdade que na aliança de Deus com os homens, é uma aliança que está desproporcional, porque há um santo e há pecadores. Mesmo assim, Deus resolve fazer aliança com estes pecadores que somos nós. E ele então vai trabalhar a aliança não necessariamente na obediência da parte inferior, da parte fraca. Porque ele sabe que essa parte vai querer obedecer e muitas coisas essa parte vai conseguir obedecer, vai conseguir fazer, e muito pela operosidade do Espírito Santo em nossas vidas, mas essa parte fraca muitas vezes vai desobedecer, vai pecar. E é interessante que Deus não vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me obedecer, eu vou ouvir a oração deles. A palavra diz que se essa parte fraca se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Deus já está sabendo que essa parte fraca vai cair, vai errar, vai pecar, mas não é pela desobediência e pelo pecado que Deus vai abandonar e rejeitar. Deus vai rejeitar o seu povo quando o seu povo não se humilha, não se arrepende, não deseja voltar para Ele. Deus conta com a nossa fraqueza, com os nossos pecados já, antes mesmo que venhamos a cometê-los, mas Ele conta com o arrependimento, com o quebrantamento. É por essa razão que Ele vai dizer, se o meu povo se humilhar e orar, mostrando que não é só orar, o que pesa para Deus é o quebrantamento do coração. Não é a minha perfeição e nem a sua. É alguém que reconhece, sobretudo, que não consegue viver sem Deus. A vida espiritual não é uma vida de performance, em que a gente mostra o que é e o que pode fazer para que Deus haja e aceite-nos. A vida espiritual é a manifestação da graça de Deus, e a graça é favor imerecido. É aquele que é fraco, e volto à comparação que fiz há pouco, e essa parte fraca que tenta obedecer e ama a Deus, não é uma parte interesseira, é uma parte que sabe que não consegue viver sem Deus, e que vai errar e pecar, e que vai lutar contra isso. Paulo, melhor dizendo, disse, miserável homem que sou, olhando para a sua natureza pecaminosa, diz assim, aquilo que eu quero fazer não faço, e o que eu não quero fazer, isso eu faço. Essa é a grande luta interna do coração daquele que ama a Deus, porque quem não ama a Deus não tem esse conflito. Ora, você conhece o pecador que não tem aliança com Deus? Ele faz e apronta, e ele não está muito aí preocupado com o que Deus pensa, ele quer aproveitar a vida, ele quer viver uma vida cumprindo todos os seus desejos e prazeres. Nós que queremos andar com Deus e amar a Deus, a gente entra em conflito, porque o que a gente quer fazer para honrar e amar a Deus, a gente não consegue todas as vezes. Por isso que Deus não está exigindo perfeição, Deus está exigindo humilhação. Humildade, melhor dizendo. Talvez o termo humildade é melhor do que humilhação. Humilhação é aquilo que a gente sofre. Humildade é aquilo que a gente busca e coloca na nossa vida. É diferente de ser humilhado e de se humilhar. E Deus conta com quebrantamento, Deus conta com arrependimento para poder ouvir a oração. Deus não conta com a perfeição. E tem muita gente que se afasta de Deus porque ao querer ser perfeito e peca, se acha imprestável, se acha pronto a ser jogado na lata de lixo, descartável, era essa palavra que eu queria achar, e se afasta de Deus. Não porque ele é pecador, não porque ele acha que Deus o rejeitou, é porque ele tentou viver uma vida com Deus em que ele fazia algo para mostrar a Deus que ele podia. E quando ele se descobriu sem poder fazer, ele se afasta.
É assim que acontece com muitos. A minha permanência com Deus independe dos meus pecados, depende sim do meu arrependimento, de converter dos meus caminhos errados e voltar sempre para Ele, voltar sempre para Ele. A minha vida é sempre voltar para Ele, é converter cotidianamente. Há a conversão que muda a minha vida, que a gente fala que é justificação, novo nascimento, redenção, é aquele momento único em que Deus nos torna nova criatura. Porém, na vida, viver espiritualmente é sempre converter-se, é sempre voltar para Deus. E Deus diz, o povo que se chama pelo meu nome. Durante um tempo eu fiquei pensando, o que significa um povo que se chama pelo meu nome? É um povo que tem aliança com Deus e que tem o nome de Deus sobre ele. O povo de Deus. A expressão povo de Deus tem no nome Deus, que se chama pelo nome de Deus, é o povo de Deus. Como alguém que é povo de Deus vai querer viver autonomamente, vivendo na busca da autossatisfação, autorregulação e da autogratificação? Um povo que se chama por Deus, que tem no seu nome Deus, filho de Deus, amado de Deus, tem que deixar marcas de Deus por onde passa, mesmo que as suas marcas como pecador estejam presentes também na sua trajetória. E Deus então vai dizer, de uma forma muito clara, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar antes de orar, eu ouvirei. Então não é só abrir a boca, não é só colocar palavras, é estar com a disposição interna certa, é estar pronto para admitir falhas, culpas, imperfeições, malfeitos, pecados, é chamar pecado pelo nome e dizer para ele que está triste por ter cometido o pecado e dizer que se entristece por tê-lo feito triste, por deixar Deus triste pelos pecados cometidos. Por isso que a humildade vem antes da oração. E depois o texto vai dizer, e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos. Eu aprendi algo há um tempo que eu quero compartilhar com você. Eu lia Deuteronômio quando Deuteronômio não, livro de Números, quando Moisés pediu para ver a face de Deus. E Deus disse para ele, olha, homem algum viu a minha face, porque se acontecer dele vir a minha face, ele morre instantaneamente. Aí Deus disse, olha, eu vou passar entre as fendas da rocha e você vai ver a minha glória de costa. E você vai ver a minha glória. A ideia de face de Deus, a ideia de intimidade, face a face, é a experiência de alguém que olha no olho do outro, que entende as expressões, é alguém que desenvolveu intimidade e um relacionamento de confirmação. Quando eu busco a face de Deus, em outras palavras, está dizendo, eu estou buscando Deus, Ele, a glória dEle, a pessoa dEle, a amizade dEle. Agora, quando eu foco nas mãos de Deus, eu estou sendo interesseiro e eu só quero as bênçãos. Há uma diferença muito grande entre olhar para a face de Deus e querer a face de Deus, você quer intimidade, a olhar para as mãos de Deus. Você corre um sério risco de estar apenas atrás das bênçãos de Deus. E ele prossegue dizendo nesse texto, se isso acontecer, eu perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A extensão da gravidade do pecado, ela não atinge apenas o ser humano pecador, atinge a tudo que está envolvido. E na dimensão da aliança de Israel, atingia a terra, era a provisão vinha da terra, o trigo, a cevada, o azeite, o figo, a uva que fazia o vinho, tudo vinha da terra. Se Deus mandasse gafanhoto, mandasse seca, mandasse geada, mandasse chuva, não havia produção. Eu acho que quando Deus fala eu curarei sua terra, está dizendo que pela ordem de Deus, por causa do pecado,
a terra ficava doente, ficava improdutiva, e Deus daria uma ordem para curar não só a alma do pecador ao perdoá-lo, mas também de dar uma ordem à terra para que ela voltasse a ser fértil e frutífera. Deus é um Deus que se compromete com a cura espiritual e a cura física, a cura das nossas fontes de renda. Meus irmãos, é uma promessa maravilhosa, esse Deus que não desiste de nós, um Deus que sempre estende a sua mão para nos ajudar e a ouvir a nossa oração, quando a nossa oração é acompanhada de humildade, desejo profundo de intimidade, de ver a face de Deus, e atitude coerente de voltar e converter-se a Deus, abandonar o mau caminho e vir para o bom caminho. Que Deus abençoe nossas vidas. Eu quero orar nesse momento, pedindo a Deus que nos aceite na presença dEle. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, ouvindo, lendo Tua palavra, que fala que o Senhor não desiste de nós e que nós não podemos jamais desistir do Senhor. Não são os nossos pecados, não são as nossas mazelas que vão conseguir nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque o poder da humildade, o poder da oração de alguém que quer buscar a face do Senhor, que quer se converter dos seus maus caminhos, sempre nos unirá, nos colará a Ti. E eu hoje, Senhor, junto com aqueles que fazem essa oração comigo hoje, nós queremos, Senhor, nos desviar dos maus caminhos. Nós queremos, Senhor, voltar à Tua presença. Nós queremos, Senhor, ver a Tua face. Nós queremos ser restaurados por Ti. Nós queremos ser animados, dinamizados pelo Teu poder. Visita nossas vidas, visita nossas famílias. Cura, Senhor, as nossas feridas, as nossas vidas, as nossas almas. Cura, Senhor, a nossa terra. Abençoa aquele que sinceramente hoje faz uma oração. Ouve, Senhor, escuta e traz o Teu perdão e graça sobre nós. Esta é a oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Fiquem com Deus.